Vamos falar agora da CPMI, dos atos de 8 de janeiro. O governo informou aos parlamentares que não tem as imagens do hacker Walter Delgatti Neto, nem no Palácio da Alvorada, nem no Ministério da Defesa. Quem traz mais informações a respeito disso para a gente, direto da capital federal, é o Bruno Pinheiro. Bruno, bem-vindo, bom dia para você. A justificativa é a seguinte, né? O contrato feito com a empresa que faz a captação dessas imagens não permite o armazenamento delas durante muito tempo. É isso? É justamente essa a sua explicação, Lívia. Você um ótimo dia, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Ótima semana que nos acompanha. Vamos lá. A resposta do Ministério da Defesa enviada à CPMI, que investiga os atos do 8 de janeiro aqui no Congresso Nacional, é que esse armazenamento fica durante um mês e que ainda isso é muito relativo sobre a qualidade dessas imagens, a quantidade de quantas câmeras espalhadas naquela região. Então, diante disso, essas imagens não existem hoje, já que inclusive está reduzindo o tempo, entre cerca de 15 e 20 dias, está sendo necessário reiniciar este sistema de filmagem. Então, para a gente entender, recentemente o hacker da Vaza Jato, recém-condenado inclusive, Walter Delgatti Neto, esteve aqui e revelou que após se reunir com Jair Messias Bolsonaro lá no Alvorada, ele esteve 5 vezes no Ministério da Defesa, usava a porta do fundo, na verdade, e agora as imagens não revelam esses encontros lá no Ministério, não revelam que o hacker esteve reunido com esses militares, porque é uma investigação para tentar identificar esses militares que se reuniram sobre ações que são relacionadas ao sistema eleitoral. Diante disso, não tem essa resposta, não tem nenhuma ata dessas reuniões que aconteceram, e isso foi enviado de forma oficial à CPMI do 8 de janeiro. Essa resposta é muito semelhante à resposta do Ministério da Justiça. As imagens não existem e não ficam armazenadas. Lívia. Exatamente, essa foi a argumentação do ministro Flávio Dino para não ceder as imagens que haviam sido solicitadas pela CPMI dos atos de 8 de janeiro. Bruno Pinheiro segue acompanhando essas movimentações em Brasília e volta já com mais informações para a gente. Agora, Amanda, o fato de essas imagens não estarem mais disponíveis vai prejudicar essa intenção do ministro da Defesa, José Múcio, de investigar esses militares que eventualmente estiveram reunidos com o hacker? Lívia, isso precisa ser esclarecido. Notadamente, certamente a PF dispõe de outros instrumentos para fazer essa investigação e questionar quem eventualmente se encontrou com o hacker. Ele afirmou que teve 5 vezes no Ministério da Defesa, como lembrou o Bruno Pinheiro. Os militares dizem nos bastidores, o ministro Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa à época, que isso aconteceu apenas uma vez e que ele não esteve diretamente com o hacker, o ministro da Defesa e o hacker, porque foi outra afirmação também que o Walter Delgatti fez. É óbvio que essas versões precisam ser cotejadas, mas pelo menos uma vez parece que já está praticamente confirmado que ele esteve no Ministério da Defesa. Até o próprio senador Flávio Bolsonaro, quando da oitiva, do depoimento do hacker, na hora em que ele fez o seu questionamento, ele admitiu, olha, a intenção do governo Bolsonaro, do presidente, foi colocar alguém ali que tivesse experiência sobre as urnas eletrônicas, pudesse identificar alguma fragilidade, alguma vulnerabilidade, mas o que cai por terra é todo aquele discurso bolsonarista de que eles queriam voto impresso para, de alguma forma, dirimir qualquer tipo de fragilidade ou vulnerabilidade que tivesse a urna eletrônica, porque esse roteiro que a gente assiste aí, através do Walter Delgatti, é um roteiro de fraude, de alguém que está tentando, pelo contrário, fraudar as urnas eletrônicas, tentando, de algum jeito, imprimir mais dúvida na cabeça do eleitor acerca da segurança dessas urnas que vem ditando a nossa vida pública ao longo de mais de 20 anos. Mota, para as investigações, qual é o problema de não ter esta imagem que comprovaria o encontro, enfim, apesar de todas as informações já disponíveis? Não ter a imagem é um peso que tem qual interferência nisso? É muito difícil de entender isso, porque hoje os sistemas têm capacidade de armazenamento cada vez mais barata. Os dados podem ser, inclusive, armazenados na nuvem.
Os dados podem ser armazenados de várias formas diferentes. Qualquer pessoa que lida com sistemas de segurança usando câmeras sabe quais são os dispositivos que se usa para isso, e todo sistema como esse tem formas de você fazer uma gestão, ou seja, se você imagina que em determinada época aquelas imagens vão ser necessárias, você dá um comando e aquelas imagens ficam guardadas por um tempo maior. Então é surpreendente que, de repente, imagens que seriam muito importantes para se esclarecer várias situações, e essa não é a primeira, em que imagens são apagadas. É um país com tanta capacidade tecnológica como nós temos, que desenvolve sistemas sofisticadíssimos e seguros, perde imagens essenciais. É difícil de entender. Amanda, 30 segundinhos para você e depois mais 30 para o Mota, para a gente fechar essa discussão. Concorda com essas falas de Mota? Olha, Lívia, eu não sou nenhuma expert em sistemas de segurança e quanto tempo essas imagens deveriam ficar armazenadas. Eu imagino que deva haver algum tipo de rotatividade, porque não é possível se armazenar tudo. Por mais que você tenha tecnologia, espaço na nuvem, isso tudo custa um dinheiro. Mas é aquela coisa, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Havia uma reclamação muito grande dos bolsonaristas, porque as imagens do 8 de janeiro do Ministério da Justiça, nem todas estavam disponíveis pelo mesmo motivo, e agora do Delgatti também. Mota, 30 segundinhos. Isso aí para mim não tem desculpa. Na iniciativa privada, imagina um gerente de segurança de um banco, acontece um assalto ou um desvio de dinheiro, 15 dias depois ou 30 dias depois você precisa das imagens, ele diz não apagou porque gravou outras por cima. Esse gerente de segurança bancária já teria sido demitido na mesma hora.